Bem-vindo ao canal. Prepare-se para uma história cheia de mistério e coragem. Patrícia, uma jornalista determinada, começa a perceber hematomas misteriosos em sua avó, Dona Rosa, uma mulher idosa que sempre foi uma rocha em sua vida. Quando a avó insiste que nada está errado, Patrícia decide instalar uma câmera secreta para descobrir a verdade. Entre suspeitas sobre a cuidadora Dona Maria e o medo de que algo grave esteja acontecendo, Patrícia se vê em uma jornada angustiante para proteger sua avó e revelar o que está realmente acontecendo. Não perca o próximo capítulo dessa investigação cheia de tensão e reviravoltas. Como saber se tudo está bem com a avó quando ela sempre aparece com hematomas? Essa dúvida martelava na cabeça de Patrícia, enquanto ela entrava na casa de Dona Rosa, sua avó. O ar estava pesado, carregado de uma tensão quase palpável que deixava Patrícia inquieta. Dona Rosa estava sentada em sua tradicional cadeira de balanço, com os olhos perdidos em um ponto distante, como se estivesse presa em seus próprios pensamentos. Os hematomas visíveis em seu braço chamaram a atenção de Patrícia. As marcas roxas e vermelhas se destacavam contra a pele morena clara da avó, como se fossem gritos silenciosos, alertando que algo estava muito errado. Com o coração apertado, Patrícia se aproximou devagar. "Abuela, o que aconteceu?" A voz dela saiu suave, mas firme, carregada de preocupação. Ajoelhou-se ao lado da avó e segurou sua mão, sentindo uma mistura de ira e tristeza enquanto aguardava uma resposta. Dona Rosa desviou o olhar, forçando um sorriso que nunca chegava aos olhos. "Nada, querida. Não está acontecendo nada. Acho que me machuquei sem querer." A resposta foi rápida, quase ensaiada, e Patrícia percebeu a hesitação na voz da avó. Conhecia bem aquela mulher que a criou após a morte da mãe. Dona Rosa não costumava se machucar facilmente. Um nó se formou no peito de Patrícia e a angústia lhe dizia que algo estava muito errado. "Abuela, você está escondendo algo", insistiu, tentando buscar os olhos da avó. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável. Finalmente, Dona Rosa olhou para ela, mas os olhos estavam cheios de tristeza e medo. Não estou escondendo nada. Não se preocupe, minha filha. Nós, os idosos, às vezes nos machucamos, e isso é normal, não se preocupe." Mas Patrícia sabia que não era normal. A dor na expressão da avó era inegável, mesmo quando ela tentava disfarçar. "Por favor, confie em mim. Só quero ajudar. Esses hematomas não parecem acidentais. Por favor, me diga a verdade." A vulnerabilidade de Dona Rosa era palpável, e o coração de Patrícia se partiu ao ver que a avó estava escondendo algo. Nesse momento, a cuidadora Dona Maria entrou na sala, interrompendo o silêncio tenso. "Boa tarde, Patrícia. Está tudo bem por aqui?" Patrícia olhou para Dona Maria. Uma onda de desconfiança a invadiu. Sempre gostou dela, mas os eventos recentes a deixaram paranoica. "Dona Maria, você notou esses hematomas em minha avó? Sabe de onde podem ter vindo?" Dona Maria parecia surpresa com a pergunta. "Sim, notei os hematomas, mas Dona Rosa disse que não era nada grave, que havia se machucado sozinha. Perguntei várias vezes, mas ela sempre respondia a mesma coisa." A expressão de Dona Maria era de genuína preocupação, mas Patrícia não conseguia evitar sentir desconfiança. Será que Dona Maria estava escondendo algo? Com um suspiro, decidiu que precisava tomar uma medida mais drástica. "Obrigada, Dona Maria. Só quero garantir que minha avó esteja segura." Ela assentiu, parecendo compreensiva. Mas Patrícia não conseguia se livrar da sensação de que algo muito grave estava acontecendo. Naquela noite, Patrícia tomou a decisão de proteger sua avó. Pegou uma pequena câmera de segurança que havia comprado há algum tempo, pensando em usá-la para um projeto de jornalismo investigativo. Com mãos trêmulas, instalou a câmera discretamente no quarto de Dona Rosa, escolhendo um ângulo que capturasse toda a área.
Não se preocupe, abuela. Isso é para sua proteção. Vou descobrir o que está acontecendo aqui, pensou, enquanto colocava a câmera em um lugar estratégico. Uma mistura de medo e determinação tomou conta de Patrícia. Preciso proteger minha avó. Ela é tudo o que me resta, murmurou em voz alta, tentando se convencer de que estava fazendo a coisa certa. Esperava que isso revelasse a verdade, fosse ela qual fosse. Terminado de instalar a câmera, voltou para a sala, encontrando Dona Rosa ainda sentada em sua cadeira com os olhos fechados. Abuela, já é tarde. É melhor você ir dormir, disse, e Dona Rosa abriu os olhos lentamente, como se estivesse despertando de um sonho distante. Ela assentiu e se levantou com a ajuda de Patrícia, apoiando-se em sua neta enquanto caminhavam para o quarto. Um peso enorme estava sobre os ombros de Patrícia. Eu te amo, abuela. Prometo que vou descobrir o que está acontecendo e te proteger, pensou, enquanto observava a avó se acomodar na cama antes de sair do quarto, determinada a não descansar até que a verdade fosse revelada. Certo dia, estava em seu escritório na redação do jornal, cercada por pilhas de documentos e anotações. A luz do computador refletia em seu rosto, destacando suas feições concentradas. Escolhi esta profissão porque acredito na verdade, pensou enquanto revisava um artigo sobre corrupção política. O desejo de descobrir a verdade sempre a impulsionou. Cada nova informação que surgia em suas investigações era como uma peça de um quebra-cabeça que precisava montar. Lembrou-se da infância, dos momentos preciosos que passou com sua avó Rosa. Ela foi tudo para Patrícia após a morte da mãe. A imagem da avó, com seu sorriso caloroso e abraço reconfortante, era um lembrete constante de por que Patrícia nunca desistiria, não importasse quão difícil a situação se tornasse. Enquanto pensava, o telefone na mesa tocou, interrompendo seus pensamentos. Era uma fonte com novas informações sobre uma investigação em andamento. Olá, fala Patrícia, respondeu com a voz firme e profissional, enquanto ouvia a pessoa do outro lado da linha. Anotou rapidamente, absorvendo cada detalhe. A verdade deve ser revelada, custe o que custar, pensou, sentindo a determinação crescer dentro de si. Patrícia sempre sentiu uma conexão profunda com sua avó. Cada sucesso meu é um tributo ao sacrifício dela, refletiu enquanto revisava suas anotações, sabendo que a força e a resiliência que mostrava em sua carreira vinham diretamente do exemplo de Rosa. Não estaria aqui sem ela, pensou com um sorriso de gratidão. Em outro momento, lembrou-se de uma noite chuvosa, quando tinha apenas 10 anos e tinha medo do trovão. Rosa a abraçou e disse: "Não tenha medo, querida. Estou aqui com você." Esse lembrete trouxe lágrimas aos olhos de Patrícia. A avó sempre foi minha rocha, meu porto seguro, pensou, sentindo a urgência de proteger Rosa crescer a cada dia. O ambiente da redação era frenético, mas Patrícia se destacava pela calma e concentração. Os colegas frequentemente se inspiravam em sua determinação. Ela é implacável quando se trata de descobrir a verdade, ouviu um colega comentar. Isso a fez sorrir, pois sabia que seu trabalho era um reflexo dos valores que Rosa lhe ensinou. Olhou para o relógio. É hora de ir para casa, pensou, sentindo um leve cansaço, mas antes de sair, revisou suas anotações sobre a investigação dos hematomas de sua avó. Vou descobrir quem está machucando a abuela, prometeu a si mesma, fechando o caderno com um suspiro de determinação. Ao sair da redação, pensava sobre a importância de seu trabalho. Cada história que revelo é uma vitória pela verdade, refletiu. Essa determinação, essa vontade de fazer a diferença, ela a devia a Rosa. Tudo o que faço é por ela e por todos que precisam de justiça, concluiu, caminhando em direção à casa. Enquanto isso, Rosa estava sentada na sala de estar,
o aroma do chá de camomila preenchendo o ar. Olhou ao redor, sentindo uma mistura de orgulho e tristeza. Esta casa está cheia de lembranças, pensou, acariciando suavemente seu braço machucado. Cada canto, cada objeto contava uma história de sua vida e de sua família. Tenho tanto amor por esta casa, por tudo que construí aqui, refletiu. Rosa sempre foi uma mulher forte. Lembrava-se dos tempos difíceis após a morte de sua filha, Laura. Perder Laura foi o pior momento da minha vida, pensou, sentindo as lágrimas se acumularem. Mas ela tinha Patrícia. Ela me deu forças para continuar. Criar sua neta sozinha foi um desafio imenso, mas Rosa nunca se rendeu. Faria qualquer coisa por ela, pensou, lembrando-se de Patrícia pequena correndo pelo jardim. Ela sempre foi tão cheia de vida, refletiu com um sorriso. Ver a neta crescer e superar desafios tornava tudo mais suportável. Rosa sabia que seu amor e sacrifício ajudaram a moldar a mulher forte que Patrícia se tornara. No entanto, ela também se sentia mais vulnerável. Estou ficando velha, pensou com um suspiro, com os hematomas em seu braço sendo um lembrete constante de sua fragilidade recente. Não posso deixar que Patrícia descubra o que está acontecendo, pensou, tentando ocultar sua preocupação. Era hora de descansar. Preciso descansar, disse a si mesma, levantando-se com esforço. Cada movimento era um lembrete de sua fragilidade. Patrícia sentia que sua determinação em proteger a avó era um peso que crescia a cada dia. Ao entrar em casa, as memórias de sua infância a rodearam como uma nuvem. O cheiro do bolo que Dona Rosa costumava fazer, o som das risadas que ecoavam pelas paredes, tudo parecia tão distante agora. A cada hematoma que via, sua preocupação se intensificava. O que está acontecendo com você, abuela? Essa pergunta ecoava em sua mente como um mantra, e a resposta parecia mais distante do que nunca. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Patrícia revisitou a ideia de instalar a câmera. Estou fazendo isso por amor, repetiu para si mesma, tentando se convencer de que sua decisão estava certa. Mas a verdade era que ela se sentia mal por não ter confiança em Dona Rosa, a mulher que sempre a apoiou. E se eu estiver errada? E se isso causar mais problemas do que soluções? O pensamento a perturbava, mas a necessidade de proteger sua avó era mais forte. No dia seguinte, Patrícia decidiu que precisava de mais informações. Ao invés de ir diretamente para a casa de Dona Rosa, ela visitou alguns vizinhos. Conversou com Dona Clara, uma senhora que sempre teve uma boa relação com sua avó. Você notou algo estranho com a Dona Rosa ultimamente? Perguntou Patrícia, tentando manter a conversa leve. Dona Clara a observou por um momento, a preocupação estampada em seu rosto. Sim, querida, eu tenho visto os hematomas, mas ela sempre diz que está tudo bem. Eu me preocupo com ela, mas é difícil saber o que fazer. A resposta de Dona Clara fez o coração de Patrícia apertar ainda mais. Ela não é a única que se preocupa, pensou, sentindo-se sozinha em sua luta. Se nem mesmo os vizinhos podem ajudar, o que eu posso fazer? A dúvida a assombrava e ela se sentiu impotente. Como poderia proteger alguém que não queria ser protegida? Ao voltar para casa, Patrícia se deparou com uma mensagem de texto de Dona Maria. Patrícia, precisamos conversar. O coração dela acelerou. O que será que Dona Maria tem a dizer? Ela estava ciente de que não poderia ignorar a mensagem. Naquele mesmo dia, decidiu se encontrar com a cuidadora em um café próximo. Quando se sentaram, a expressão de Dona Maria era grave. Patrícia, eu sei que você está preocupada com sua avó, e eu também estou. Mas a Dona Rosa é uma mulher orgulhosa. Ela não quer que você a veja como alguém incapaz, disse Dona Maria, olhando nos olhos de Patrícia. Eu me preocupo com ela, mas ela é teimosa.
Se você confrontá-la, pode acabar afastando-a. Patrícia sentiu um nó na garganta. Mas eu não posso ficar de braços cruzados enquanto isso acontece. O que mais eu posso fazer, Dona Maria? O desespero em sua voz era claro, e a cuidadora pareceu entender a luta interna da jovem. Você precisa encontrar uma maneira de mostrar a ela que você se importa sem ser condescendente. Às vezes, o amor não é apenas proteger, mas ouvir e apoiar. As palavras de Dona Maria ecoaram na mente de Patrícia enquanto ela caminhava para casa. O amor que sentia por sua avó era profundo, mas a ideia de que poderia estar fazendo mais mal do que bem a deixou angustiada. Como posso ajudar sem fazer tudo piorar? A dúvida a consumia. E se eu falhar? O medo de não conseguir proteger Dona Rosa a deixava paralisada. A noite chegou e Patrícia decidiu que precisaria de um plano. Precisava encontrar uma maneira de se aproximar da avó sem parecer intrusiva. Talvez eu possa começar perguntando sobre suas histórias, suas memórias. Isso pode fazer com que ela se abra, pensou, sentindo uma centelha de esperança. Se eu puder criar um espaço seguro, talvez ela confie em mim. No dia seguinte, Patrícia foi até a casa de Dona Rosa com um álbum de fotos antigo. Abuela, olhe o que eu trouxe. Vamos relembrar os velhos tempos juntas? A avó sorriu, mas havia uma sombra em seu olhar. Ah, querida, você sabe que eu não gosto de relembrar o passado. Meus melhores dias já se foram. A resposta fez o coração de Patrícia pesar. Mas eu adoro ouvir suas histórias, abuela. Elas são parte de quem eu sou. Vamos apenas olhar as fotos? Insistiu, buscando um jeito de conectar-se com a avó. À medida que folheavam o álbum, Rosa começou a contar histórias e Patrícia prestou atenção, absorvendo cada palavra. Mas mesmo enquanto a avó falava, Patrícia não conseguia ignorar os hematomas. O desespero dela crescia a cada risada que se seguia à dor que ela sabia que a avó estava escondendo. Por que você não fala comigo sobre o que está acontecendo, abuela? Eu estou aqui para te ouvir, disse Patrícia, quebrando o clima leve ao fazer a pergunta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Rosa desviou o olhar e a tensão entre elas se intensificou. Você não precisa se preocupar com isso, querida. São coisas que acontecem com pessoas da minha idade, respondeu Rosa, mas a voz dela estava embargada. Patrícia sentiu a frustração crescer. Mas isso não é normal. Você não pode me dizer que isso é apenas parte do envelhecer. Você está machucada e eu preciso saber por quê. A sinceridade nas palavras de Patrícia fez os olhos da avó se encherem de lágrimas. Pode ser que você não consiga entender, minha filha. Existem coisas que eu não posso compartilhar com você. A resposta de Dona Rosa cortou o coração de Patrícia. O que você está escondendo de mim, abuela? Ela sentia que estava se debatendo em um mar de incertezas. Se a senhora não me disser, não poderei ajudar. O conflito interno tornou-se palpável e Patrícia percebeu que estava lutando não apenas contra os segredos da avó, mas contra suas próprias limitações. E se eu não conseguir proteger a única pessoa que me deu amor e apoio em toda a minha vida? Essa pergunta a assombrava, e o peso da responsabilidade parecia cada vez mais difícil de suportar. Dona Rosa enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu só quero que você seja feliz, Patrícia. Você não precisa carregar esse fardo. Deixe que eu enfrente isso sozinha. O olhar de determinação da avó era admirável, mas também profundamente triste. Patrícia se sentiu dividida entre a vontade de respeitar o desejo da avó e a necessidade de lutar por ela. Mas eu não posso ficar parada enquanto você sofre. Eu não posso. O ambiente ficou tenso e as palavras pareciam pairar no ar como uma tempestade prestes a estourar. A luta de Patrícia se tornava cada vez mais clara. Ela não só queria proteger Dona Rosa,
mas também precisava enfrentar seus próprios medos e inseguranças. Eu não sou suficientemente forte. E se eu falhar? E se eu não conseguir salvar a única pessoa que realmente amo? Essa dúvida a consumia, mas a necessidade de agir era mais forte do que o medo. O que estava em jogo era muito mais importante do que qualquer incerteza pessoal. Patrícia sentiu seu coração apertar ao ver a expressão de Dona Rosa mudar. A avó, que sempre havia sido uma fonte de força e amor, parecia agora uma sombra do que era. O silêncio que se seguiu à pergunta de Patrícia se arrastou como um peso insuportável, e a jovem se viu presa entre o desejo de proteger e a necessidade de respeitar a autonomia da avó. Como posso ajudá-la se ela não quer que eu a ajude? Essa pergunta a atormentava, e cada resposta evasiva de Dona Rosa aumentava sua frustração. Na mesma noite, enquanto tentava dormir, a mente de Patrícia estava em um turbilhão. As palavras de Dona Maria ressoavam em sua cabeça, mas a jovem ainda se sentia perdida. Como posso mostrar amor sem parecer condescendente? O dilema parecia sem solução. Ela se levantou da cama e começou a andar pela casa, revivendo cada momento que passou com sua avó. As risadas, os abraços e até mesmo as discussões sobre os pequenos detalhes da vida. Mas agora, esses momentos eram encobertos pela nuvem negra da preocupação. Nos dias seguintes, o ambiente entre elas se tornava cada vez mais tenso. Patrícia tentava se aproximar de Dona Rosa, mas as respostas da avó eram sempre curtas e evasivas. A jovem passou a notar que, quando tentava tocar no assunto dos hematomas, Dona Rosa se fechava como uma flor que se recusa a abrir. Cada vez que isso acontecia, Patrícia sentia uma dor interna, como se estivesse perdendo a conexão com a mulher que mais amava. Para complicar as coisas, os vizinhos começaram a comentar sobre a situação. Alguns, como Dona Clara, mostravam preocupação e ofereciam apoio, mas outros pareciam apenas especular. Você viu como a Dona Rosa está? Aquela menina deve estar fazendo algo errado, alguém sussurrou em um canto do jardim. Patrícia ouviu e sentiu um golpe de dor. Em vez de ser um suporte, a comunidade parecia se tornar um campo de julgamento. A pressão aumentou quando uma amiga próxima, Luísa, decidiu intervir. Patrícia, você precisa deixar sua avó em paz e parar de ser tão controladora. Ela é uma adulta e sabe cuidar de si mesma, disse Luísa durante uma conversa. As palavras da amiga soaram como um tapa no rosto. Patrícia sempre havia sido protetora, mas agora se via questionando suas intenções. E se eu estiver sendo realmente controladora? E se eu estiver apenas projetando meus medos sobre ela? Essa nova dúvida a consumiu, e ela se viu em um ciclo perpétuo de incertezas. Numa tarde, após uma discussão acalorada com Luísa, Patrícia decidiu se afastar e dar um tempo para si mesma. Sentou-se em uma praça próxima, observando as pessoas passarem. O cenário vibrante de crianças brincando e casais rindo parecia tão distante de sua realidade. Os sentimentos de fracasso e impotência a invadiram como uma onda. Eu estou falhando como neta. Não consigo nem ajudar a mulher que me criou, pensou, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Foi então que ela viu Dona Maria passando. A cuidadora a reconheceu imediatamente e se aproximou. Patrícia, o que aconteceu? A preocupação na voz de Dona Maria fez a jovem se abrir. Contou sobre a discussão com Luísa, sobre os comentários dos vizinhos e, principalmente, sobre a dor de ver sua avó se fechando. Eu não sei mais o que fazer, confessou, a voz trêmula. Dona Maria ouviu atentamente e, após um longo silêncio, disse: às vezes, precisamos dar um passo atrás para ver a situação de outra perspectiva. Você está tão focada em proteger a sua avó que pode estar perdendo a oportunidade de realmente ouvi-la.
O amor é também sobre permitir que ela tenha seus próprios momentos. As palavras de Dona Maria atingiram Patrícia como uma flecha. Ela percebeu que sua abordagem havia sido direta demais e que talvez estivesse sufocando Dona Rosa com sua preocupação. Eu preciso mudar minha estratégia, pensou, decidida a encontrar um novo caminho. Naquele mesmo dia, Patrícia decidiu que iria fazer algo diferente. Em vez de questionar Dona Rosa sobre os hematomas, ela planejou uma tarde relaxante. Preparou um chá especial, trouxe algumas músicas antigas que a avó adorava e fez o que era mais importante, decidiu ouvir. Quando chegou à casa de Dona Rosa, o ambiente estava cheio de expectativa. Abuela, que tal um chá e algumas músicas? Quero ouvir suas histórias. A avó olhou para ela com um semblante curioso, mas um leve sorriso se formou em seus lábios. Você sabe que essas músicas são do tempo em que eu era jovem, não sabe? Perguntou Rosa, sua voz carregada de nostalgia. Sim, e eu quero ouvir tudo. Vamos viajar no tempo juntas, respondeu Patrícia, animada. À medida que as músicas tocavam, Dona Rosa começou a se abrir, contando histórias de seu passado que Patrícia nunca soubera. As memórias de amor e perda, de alegria e dor, começaram a preencher o espaço entre elas. Porém, mesmo enquanto ouvia, Patrícia sentia uma sombra pairando. As histórias eram carregadas de emoções, mas a realidade dos hematomas ainda estava ali, como um fantasma invisível. A cada sorriso, a cada risada, ela se perguntava se era tudo uma fachada para esconder a dor. Quando a tarde começou a cair, Patrícia decidiu que era hora de abordar o assunto delicadamente. Abuela, eu amo ouvir suas histórias, mas também me preocupo com você. Não quero que você sinta que precisa esconder de mim. Dona Rosa olhou para Patrícia e por um instante o tempo pareceu parar. O olhar da avó estava cheio de tristeza, mas também de amor. Às vezes, os segredos são mais fáceis de carregar sozinhos, disse Rosa, a voz trêmula. Patrícia sentiu seu coração apertar novamente. Mas não precisa ser assim, abuela. Eu estou aqui e quero que você saiba que não precisa enfrentar isso sozinha. A vulnerabilidade na voz de Patrícia era palpável e a conexão entre elas parecia mais forte do que nunca. Mas Dona Rosa hesitou, e isso fez com que a frustração de Patrícia ressurgisse. Por que você não pode confiar em mim? Estou tentando ser forte por você, mas isso está me destruindo. A tensão entre elas cresceu, e a jovem percebeu que estava à beira de um colapso emocional. A luta para proteger Dona Rosa estava se tornando uma batalha interna. Patrícia se levantou, sentindo-se perdida. Eu não sei o que fazer, abuela. Eu só quero que você esteja bem. Essa luta é minha, mas também é sua. E se você não me deixar entrar, eu não sei como fazer isso sozinha. O desespero na voz dela mexeu com Dona Rosa, que finalmente soltou um suspiro profundo. Talvez eu tenha sido teimosa, disse a avó, a voz embargada. É difícil aceitar que preciso de ajuda. Eu sempre fui a forte, a que cuida de todos. O diálogo se tornava mais uma ponte entre elas. Mas a jornada ainda estava longe de ser fácil. Patrícia percebeu que o caminho à frente seria repleto de desafios. A luta para proteger sua avó não se resumia apenas aos hematomas, mas a um entendimento mais profundo sobre amor, vulnerabilidade e a necessidade de se abrir para a dor. Ela sabia que o processo seria lento e que haveria falhas, mas estava disposta a lutar ao lado de Dona Rosa, mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios medos e inseguranças. Com essa nova compreensão, Patrícia sentiu uma centelha de esperança. Vamos enfrentar isso juntas, abuela. Não estamos sozinhas nessa batalha. A frase se tornou um compromisso silencioso, uma promessa de que, apesar das dificuldades, o amor poderia ser a luz que iluminaria o caminho à frente. Patrícia sentia um turbilhão dentro de si enquanto a conversa com Dona Rosa se desenrolava.
As palavras da avó, carregadas de dor e vulnerabilidade, ressoavam como um eco profundo em seu coração. A avó, que sempre fora a fortaleza da família, agora se mostrava frágil, e isso abalava a base do que Patrícia conhecia. O medo de perder essa conexão a consumia, e a jovem se viu lutando contra a maré de emoções que a inundava. Dona Rosa hesitou, a expressão dela mudando de tristeza para uma espécie de determinação vacilante. É difícil aceitar que preciso de ajuda. Eu sempre fui a forte, a que cuida de todos, disse a avó, a voz trêmula, mas firme. Essas palavras atingiram Patrícia como um soco no estômago. Ela percebeu que, por trás da força que sempre admirara, havia um ser humano vulnerável, lutando contra suas próprias batalhas. A dor da avó era como um espelho que refletia suas próprias inseguranças. A jovem sentiu uma onda de culpa invadir seu coração. Eu não sabia, abuela. Eu só queria ser a sua força. Mas talvez eu tenha sido egoísta, ela disse, a voz embargada. Patrícia se lembrava de todas as vezes em que tentara controlar tudo ao seu redor, não apenas na vida da avó, mas em sua própria vida. Ela percebeu que essa necessidade de controle era uma resposta ao seu medo de perder quem amava. Esse momento de reflexão a atingiu com uma intensidade avassaladora. Ela não queria ser uma fonte de pressão, mas sim um apoio. Eu tenho medo de que você não esteja bem, de que eu não consiga te proteger, confessou. As lágrimas escorriam pelo rosto da jovem, e a vulnerabilidade de ambas as mulheres parecia criar um espaço seguro para que a verdade emergisse. A avó, com os olhos marejados, estendeu a mão e segurou a de Patrícia. O toque era suave, mas carregado de uma força silenciosa, um reconhecimento mútuo da luta que ambas enfrentavam. Você não precisa carregar esse peso sozinha, minha querida, Dona Rosa disse, a voz agora mais suave, quase maternal. Eu também preciso aprender a aceitar ajuda. Sempre achei que ser forte significava não pedir apoio, mas agora vejo que ser forte é saber quando se abrir. A sinceridade nas palavras da avó fez com que Patrícia se sentisse leve, como se uma corrente fosse quebrada. Era um momento de transição, um ponto em que ambas poderiam reescrever a narrativa da relação que tinham. Nesse instante, Patrícia compreendeu que a verdadeira força não estava em esconder as fraquezas, mas em compartilhá-las. Essa revelação a fez repensar suas abordagens anteriores. Em vez de tentar controlar a situação, ela decidiu que o caminho à frente seria baseado na colaboração e no apoio mútuo. Vamos fazer isso juntas, abuela. Estou aqui para ouvir e quero que você saiba que não está sozinha, afirmou com confiança renovada. A conversa se transformou em um momento de recomeço. Elas não apenas compartilharam histórias, mas também abriram espaço para um diálogo honesto sobre o que estava acontecendo. Patrícia começou a fazer perguntas mais abertas, permitindo que Dona Rosa falasse sobre suas emoções sem medo de julgamento. A avó, por sua vez, começou a relaxar, compartilhando não apenas histórias do passado, mas também seus medos e inseguranças. Aquela tarde se tornou um marco na vida de Patrícia. Ao invés de se sentir como uma neta falhando em proteger sua avó, ela se viu como uma parceira nessa jornada. A pressão que antes sentia começou a se dissipar e a jovem percebeu que a verdadeira conexão não vinha da tentativa de resolver problemas, mas de estar presente, de ouvir e de simplesmente estar ao lado de quem se ama. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado na sala, Patrícia e Dona Rosa riam e choravam juntas, compartilhando não apenas memórias, mas também a dor que havia sido guardada. Era um momento de cura, um lembrete de que, mesmo nas lutas mais difíceis, o amor poderia ser uma força poderosa. Patrícia sentiu uma nova determinação brotar dentro dela.
A partir daquele dia, ela se comprometeu a ser mais aberta, a permitir que a vulnerabilidade fizesse parte de sua vida e da vida da avó. O amor, ela percebeu, não era apenas sobre proteger, mas sobre se permitir sentir e ser sentido, sobre construir um espaço seguro onde ambas pudessem enfrentar suas batalhas juntas. Com essa nova perspectiva, Patrícia decidiu que não iria mais permitir que as opiniões dos vizinhos ou as dúvidas de Luísa a abalassem. O que importava agora era a relação que estava cultivando com Dona Rosa, uma relação baseada em confiança e apoio mútuo. As inseguranças e os medos que antes a consumiam começaram a se dissipar, dando lugar a uma nova esperança. A jovem sabia que a jornada ainda seria longa e que haveria desafios pela frente, mas estava disposta a enfrentá-los de cabeça erguida. O amor que compartilhavam não era apenas uma âncora, mas também um farol, guiando-as através da escuridão e das incertezas. E assim, com o coração mais leve e a mente mais clara, Patrícia sentiu que finalmente estava no caminho certo. Um caminho de amor, compreensão e crescimento. Patrícia se sentia em um novo estado de consciência após a conversa com Dona Rosa. As palavras da avó ecoavam em sua mente enquanto ela caminhava pela casa, cada passo se tornando um exercício de introspecção. O que antes parecia claro e seguro, agora estava envolto em uma nebulosa de dúvidas. A jovem percebeu que a força que desejava ser para sua avó também precisava ser cultivada dentro de si mesma. Mas como encontrar essa força em meio às inseguranças que a atormentavam? Ao olhar pela janela, observando a luz do sol se desvanecer no horizonte, Patrícia refletiu sobre suas próprias falhas. Ela sempre se esforçara para ser a filha perfeita, a neta ideal, mas agora via que essa busca incessante por perfeição a afastava de quem realmente era. O medo de decepcionar aqueles que amava a levava a esconder suas próprias fraquezas, fazendo-a sentir-se cada vez mais isolada. Nesse momento de reflexão, ela lembrou de Luísa, sua melhor amiga. As últimas interações entre elas haviam sido tensas, repletas de silêncios desconfortáveis e olhares de desaprovação. Patrícia percebeu que sua necessidade de controle e a pressão que sentia para ser forte acabavam por afetar sua amizade. A ideia de que Luísa poderia estar desapontada com ela a consumia. Seria hora de abrir seu coração para a amiga, assim como fizera com Dona Rosa. Com um suspiro profundo, Patrícia decidiu que precisava falar com Luísa. Ela pegou o telefone e hesitou por um momento, mas então discou o número. Quando Luísa atendeu, a voz dela soava fria e distante, o que fez o coração de Patrícia acelerar. "Oi, Luísa, você pode vir aqui? Eu preciso conversar", disse, tentando esconder a insegurança em sua voz. A visita de Luísa foi marcada para a noite seguinte. Patrícia passou o dia todo se preparando mentalmente, relembrando todos os momentos bons que haviam compartilhado e temendo que a conversa pudesse trazer à tona desentendimentos. Quando Luísa chegou, a atmosfera era tensa. As duas se sentaram no sofá e o silêncio pairava entre elas como uma nuvem pesada. "Você tem estado diferente, Patrícia. O que está acontecendo?" Luísa perguntou, quebrando o silêncio. A preocupação em sua voz fez o coração de Patrícia se apertar. Ela sabia que precisava ser honesta. "Eu estou passando por um momento difícil com a minha avó e eu sinto que estou perdendo o controle de tudo", começou, sua voz tremendo. Luísa a ouviu atentamente, permitindo que Patrícia despejasse suas emoções. Conforme falava sobre sua avó, as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. "Eu sempre quis ser forte, Luísa. Queria ser a pessoa que cuida de todo mundo, mas agora estou percebendo que isso está me desgastando", confessou. Luísa, ao ouvir as palavras da amiga, sentiu uma onda de empatia. "Patrícia, você não precisa ser a única que cuida de tudo. Todos nós temos nossas lutas, e eu
Eu nunca soube que você estava se sentindo assim. Eu só queria que você me deixasse entrar, disse a voz cheia de sinceridade. Essa revelação foi como um bálsamo sobre a dor que Patrícia sentia. A conversa fluiu naturalmente a partir desse ponto. As duas começaram a compartilhar não apenas suas inseguranças, mas também suas esperanças e sonhos. Patrícia percebeu que Luísa também lidava com suas próprias pressões e medos, e que muitas vezes a amizade que tinham poderia ser um espaço seguro para ambas. Eu sinto que preciso mudar, Luísa. Não posso continuar assim, me escondendo detrás da ideia de que tenho que ser perfeita, Patrícia disse, seu olhar agora mais firme. Luísa sorriu, encorajando-a. E essa mudança começa por ser honesta com você mesma. Naqueles momentos, Patrícia começou a entender que a vulnerabilidade não era um sinal de fraqueza, mas uma ponte para conexões mais profundas. Ao abrir-se para Luísa, ela percebeu que a amizade delas poderia se fortalecer através da honestidade e do apoio mútuo. Essa nova abordagem a fez sentir-se mais leve, como se uma carga tivesse sido retirada de suas costas. Enquanto conversavam, Patrícia também se lembrou de seus pais. A relação com eles sempre foi marcada pela expectativa de sucesso e desempenho. As lições que aprendera em casa muitas vezes a levavam a se sentir insuficiente, e isso a fazia temer ainda mais a possibilidade de falhar. Mas agora, com a compreensão de que todos enfrentam suas próprias batalhas, ela se perguntou se poderia encontrar uma maneira de se abrir para seus pais também. A ideia de conversar com eles parecia assustadora, mas a nova perspectiva que estava adquirindo a encorajava. Se conseguiria ser vulnerável com Dona Rosa e Luísa, talvez pudesse fazer o mesmo com sua família. A partir desse dia, Patrícia decidiu que não seria mais refém de suas inseguranças. Ela procuraria momentos para se abrir e ser verdadeira, não apenas com os outros, mas consigo mesma. O recomeço estava diante dela, e essa nova abordagem a desafiava a confrontar suas falhas passadas. A jornada não seria fácil, mas Patrícia estava disposta a enfrentar os desafios. Ela entendeu que o caminho para a superação pessoal não era linear e que cada passo, mesmo os mais pequenos, eram significativos. A noite avançou e as risadas e as lágrimas de Patrícia e Luísa criaram um novo capítulo na amizade delas. A conexão que antes parecia frágil, agora estava mais forte do que nunca. Ao se despedir da amiga, Patrícia sentiu um calor no coração, uma sensação de que estava finalmente no caminho certo. Naquela manhã seguinte, ao acordar, Patrícia teve uma epifania. Era hora de abraçar a vulnerabilidade como uma força e não como um fardo. A vida era feita de altos e baixos, e a verdadeira riqueza estava em aprender com as experiências, sejam elas boas ou ruins. Assim, a jovem começou a escrever em seu diário, registrando suas reflexões, medos e conquistas. Ela sabia que tinha um longo caminho pela frente, mas agora, com o apoio de Dona Rosa, Luísa e uma nova perspectiva, Patrícia estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse, com o coração aberto e a mente disposta a crescer. A jornada de autoaceitação e crescimento pessoal havia começado, e finalmente ela se sentia livre para ser quem realmente era. Patrícia acordou naquela manhã com uma nova determinação pulsando em seu peito. O sol entrava pela janela, iluminando o quarto e trazendo uma sensação de renovação. Depois da conversa com Luísa e as reflexões profundas que a seguiram, ela sentia que estava pronta para enfrentar seus medos e inseguranças. Com um suspiro, levantou-se da cama, disposta a dar pequenos passos em direção à superação. Na hora do café, Patrícia encontrou seus pais na mesa. O ambiente era familiar e acolhedor, mas a pressão que sentia antes de falar com eles ainda estava presente.
Ela sabia que era preciso abrir seu coração. Com um esforço, decidiu começar a conversa. Mãe, pai, posso falar com vocês sobre algo que tem me incomodado? Perguntou, sua voz tremendo um pouco. Os pais a olharam com atenção e ela continuou. Eu tenho me sentido muito pressionada para ser perfeita e isso está me cansando. Às vezes, eu sinto que não sou boa o suficiente para vocês. Ela observou as reações deles. O pai franziu a testa, surpresa, enquanto a mãe colocou a xícara de café na mesa, claramente preocupada. Patrícia, nós nunca quisemos que você se sentisse assim, disse sua mãe, com uma expressão de amor e compreensão. Só queremos que você seja feliz e encontre seu próprio caminho. As palavras dela trouxeram um alívio instantâneo. E Patrícia percebeu que, ao compartilhar sua vulnerabilidade, estava construindo um novo entendimento com seus pais. Eu também tenho medo de falhar, continuou, mais confiante. Mas estou aprendendo que não preciso ser perfeita. Estou tentando aceitar meus erros e aprender com eles. A conversa fluiu e, aos poucos, os pais começaram a compartilhar suas próprias experiências de falhas e desafios. Patrícia se sentiu mais próxima deles, como se uma barreira tivesse sido quebrada. Após o café da manhã, Patrícia decidiu que queria fazer algo diferente. Ela se lembrou da importância de cuidar de si mesma, e isso incluía dedicar um tempo para suas paixões. Com isso em mente, pegou seu caderno de desenho, que estava guardado há muito tempo, e se sentou na varanda. Com o lápis na mão, começou a rabiscar. As linhas fluíam e as cores tomavam forma. E, enquanto desenhava, Patrícia sentia uma paz interior que há muito não experimentava. Cada traço era uma nova descoberta sobre si mesma, uma forma de expressar suas emoções sem medos. Ela começou a perceber que esse tempo criativo era uma forma de reflexão, um espaço seguro para explorar seus sentimentos. No dia seguinte, decidiu convidar Luísa para se juntar a ela no parque. Vamos desenhar juntas? Sugeriu, um sorriso no rosto. Luísa aceitou com entusiasmo e as duas se instalaram em um canto tranquilo, rodeadas pela natureza. Enquanto desenhavam, conversavam sobre suas inseguranças e sonhos. Eu estava pensando em como costumamos nos cobrar tanto, disse Luísa, enquanto esboçava uma árvore. Mas, na verdade, é normal ter dias ruins. O importante é que estamos juntas nessa. Patrícia assentiu, sentindo a força da amizade que se solidificava ali. Eu percebo que, na verdade, nossos erros nos ensinam a crescer, respondeu Patrícia, refletindo sobre tudo o que havia aprendido. E eu quero ter mais momentos assim, em que posso ser eu mesma, sem medo de julgar ou ser julgada. As duas continuaram a desenhar e a conversar, e Patrícia sentiu que cada palavra compartilhada era um passo em direção a um novo entendimento. Quando terminaram, olharam uma para a outra e Luísa sorriu. Você está diferente, Patrícia. Está mais leve. Eu estou tentando, disse Patrícia, sentindo-se grata pela amizade sincera. E você também me ajuda a ver as coisas de outra maneira. Naquele momento, ela percebeu o valor das amizades e como elas poderiam ser um suporte essencial em sua jornada de autodescoberta. Nos dias que se seguiram, Patrícia começou a aplicar as lições que estava aprendendo. Ela se permitiu errar, não só em seus desenhos, mas em tudo o que fazia. Ao invés de se frustrar com os erros, começou a vê-los como oportunidades de crescimento. Ela se lembrou das palavras de Dona Rosa. A verdadeira força está em reconhecer nossas fraquezas e aprender com elas. Com essa nova mentalidade, Patrícia também começou a se abrir mais com outros amigos. Um dia, ao encontrar um grupo de colegas na escola, decidiu contar sobre como se sentia em relação à pressão de ser perfeita. Para sua surpresa, muitos deles compartilharam experiências semelhantes.
A empatia no ar era palpável e ela se sentiu mais conectada a eles. Essa troca de experiências a fez perceber que o verdadeiro sucesso não estava em ser a melhor ou a mais perfeita, mas em cultivar relacionamentos significativos e encontrar um equilíbrio pessoal. A vida não era uma competição, mas uma jornada compartilhada, onde todos enfrentam suas próprias batalhas. Patrícia começou a compreender que a vulnerabilidade poderia ser uma força poderosa. Ao se abrir para os outros, ela estava não apenas se libertando de suas próprias correntes, mas também ajudando aqueles ao seu redor a fazer o mesmo. As amizades se tornaram mais profundas e a jovem começou a ver beleza nas imperfeições, tanto em si mesma quanto nos outros. Ao longo das semanas, Patrícia continuou a escrever em seu diário, registrando suas reflexões e progressos. Cada página se tornava um testemunho de sua jornada, uma coleção de lições e momentos de superação. Ela estava aprendendo que a vida era complexa e cheia de nuances, e que isso era perfeitamente aceitável. Finalmente, em um dia ensolarado, enquanto caminhava pelo parque com Luísa, Patrícia sentiu que havia realmente mudado. As inseguranças que antes a dominavam agora eram apenas sombras distantes. Ela estava se tornando a versão mais autêntica de si mesma e isso a deixava radiante. "Olha, Patrícia, eu sinto que você está florescendo", Luísa comentou, observando a expressão de felicidade da amiga. "É lindo ver você se tornando quem sempre deveria ser." Patrícia sorriu, sentindo um calor no coração. As palavras da amiga eram um reflexo do que ela estava vivenciando. "Eu realmente estou", disse ela, "e tudo isso é parte de uma jornada que quero continuar explorando. Estou aprendendo a amar quem sou com todas as minhas falhas." Nesse momento, Patrícia percebeu que sua jornada de superação não tinha um fim. Era um processo contínuo de aprendizado, crescimento e conexão. A vida era feita de altos e baixos, e ela estava pronta para abraçar cada momento com coragem e com um coração aberto. Patrícia estava em um momento de transformação, mas a jornada não era tão simples quanto parecia. Nos dias que se seguiram, embora ela se sentisse mais leve e aberta, havia uma sombra persistente de insegurança que a acompanhava. No fundo de sua mente, questionava se realmente poderia sustentar essa nova postura diante dos desafios. Em uma tarde, enquanto se preparava para uma apresentação importante na escola, os medos começaram a emergir. Ela estava nervosa. A responsabilidade de representar seu grupo em um projeto que havia sido desenvolvido com tanto esforço a pressionava. O pensamento de falhar diante de seus colegas, de desapontar seus pais e, principalmente, de não corresponder ao novo padrão que havia estabelecido para si mesma, a fazia sentir-se ansiosa. Na manhã da apresentação, Patrícia acordou com o estômago embrulhado. O sol brilhava lá fora, mas seu coração estava pesado. A conversa com seus pais e a amizade com Luísa pareciam tão distantes agora. Enquanto se olhava no espelho, uma batalha interna se desenrolava. E se eu errar? E se ninguém gostar do que eu fiz? Esses pensamentos a consumiam. Na escola, o auditório estava cheio quando chegou a sua vez de apresentar. Enquanto caminhava até o palco, cada passo parecia mais difícil que o anterior. O olhar atento de seus colegas pesava sobre ela. E o medo começou a se transformar em um bloqueio total. Ao pegar o microfone, suas mãos tremiam. As palavras que ela havia ensaiado desapareceram de sua mente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela olhou para a plateia e sentiu as lágrimas se acumulando em seus olhos. O que aconteceu com a confiança que tinha cultivado? O que aconteceu com a determinação de ser autêntica e aceitar os erros? O medo de falhar se intensificou, e por um momento, tudo o que ela queria era fugir daquele palco. Mas de repente, uma voz familiar ecoou em sua mente.
A verdadeira força está em reconhecer nossas fraquezas. Com um esforço sobre-humano, Patrícia respirou fundo e decidiu enfrentar a situação. Em vez de se deixar levar pela vergonha, ela começou a falar, mas não sobre o projeto. Hoje, eu estou aqui, não apenas para apresentar um trabalho, mas para ser honesta sobre como eu me sinto, disse ela com a voz tremendo. Estou nervosa, com medo de errar, mas estou aprendendo que isso é parte do crescimento. O silêncio na sala começou a se dissipar. Os colegas começaram a se mover em suas cadeiras e alguns sorrisos encorajadores apareceram. Patrícia se lembrou das conversas com Luísa, das inseguranças compartilhadas e das lições que aprendera sobre a vulnerabilidade. Eu não sou perfeita e não preciso ser. Ninguém é. O importante é que estamos todos juntos nessa jornada. As palavras fluíram e, à medida que falava, ela sentia sua confiança voltar. Cada frase proferida era como um passo em direção à superação. Ao olhar para seus colegas, viu que muitos deles estavam ouvindo atentamente e alguns até acenavam em concordância. Essa conexão a encorajou ainda mais. Se eu falhar hoje, não é o fim do mundo. É apenas uma oportunidade de aprender e fazer melhor na próxima vez. Quando terminou, o auditório explodiu em aplausos. Patrícia estava em choque. Ela não havia apenas apresentado seu trabalho, mas também se exposto de maneira que nunca imaginou ser capaz. O reconhecimento não vinha apenas da aprovação de seu projeto, mas da aceitação de sua vulnerabilidade. O alívio a inundou, e ela percebeu que, em vez de se esconder atrás de uma fachada de perfeição, escolhera a honestidade. Após a apresentação, Luísa veio até ela, os olhos brilhando de orgulho. Você foi incrível, nunca vi você tão autêntica, disse a amiga, abraçando-a. Patrícia sentiu uma onda de gratidão e amor pela amizade que cultivava. Obrigada, Luísa. Eu realmente tentei ser eu mesma, respondeu com um sorriso largo. A experiência no palco não apenas a ajudou a superar um medo, mas também solidificou a compreensão de que a verdadeira força não estava em ser perfeita, mas em ser verdadeira. Ao lidar com a pressão e a expectativa, Patrícia descobriu que seus valores e relacionamentos eram mais importantes que qualquer sucesso superficial. Assim, ao longo dos dias seguintes, ela continuou a se abrir para novas experiências, a desenhar, a compartilhar e a se conectar com as pessoas ao seu redor. A jornada de autodescoberta não era linear, mas cada desafio a levava a um novo nível de entendimento sobre si mesma. A cada passo, ela se tornava mais forte e mais autêntica, e isso era o que realmente importava. Patrícia percebeu que a vida era feita de altos e baixos, e que não precisava ter medo de falhar. Com cada erro, ela se tornava mais sábia, mais resiliente e, mais importante, aprendeu que nunca estava sozinha nessa jornada. Com o apoio de amigos e familiares, ela poderia enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. E assim, de coração aberto, continuou a florescer, com a certeza de que estava se tornando a melhor versão de si mesma. Após a apresentação, Patrícia sentiu-se como se tivesse se livrado de um peso enorme. O auditório ainda ressoava com os aplausos, mas para ela o som parecia distante. Em vez disso, sua mente estava ocupada com as reflexões sobre o que acabara de vivenciar. A coragem que tinha encontrado ao se abrir para seus colegas a fez perceber que a verdadeira força não estava em evitar falhas, mas em aceitá-las e aprender com elas. Enquanto caminhava pelo corredor da escola, ela notou que muitos de seus colegas a olhavam com um novo respeito. Algumas garotas, que antes pareciam distantes, agora a cumprimentavam com sorrisos calorosos. Patrícia não podia deixar de notar como essa mudança a fazia sentir-se mais conectada a eles. A amizade que cultivou com Luísa se fortaleceu ainda mais naquele dia.
As duas se encontraram durante o intervalo e, ao se abraçarem, Luísa disse: "Você foi incrível, Patrícia. Eu nunca vi você tão confiante. Você inspirou a todos nós." Essas palavras tocaram o coração de Patrícia. Ela percebeu que, ao se permitir ser vulnerável, também havia aberto espaço para que outros fizessem o mesmo. Durante os dias que se seguiram, não só a sua confiança cresceu, mas também a maneira como interagia com os outros. Conversas que antes eram superficiais, agora se tornaram mais profundas. Ela começou a ouvir mais atentamente, a fazer perguntas e a se interessar genuinamente pelas histórias de seus colegas. Era como se um novo mundo de conexões tivesse se revelado diante dela. Patrícia também começou a refletir sobre o que realmente importava em sua vida. As notas e o reconhecimento acadêmico, embora ainda fossem importantes, não eram mais a única fonte de seu valor. Ela entendeu que a verdadeira riqueza estava nas experiências e nas relações que construía. Com isso, decidiu se envolver em mais atividades extracurriculares, como o grupo de teatro da escola. Era uma maneira de se expressar e de continuar a desbravar sua nova jornada. Em casa, a dinâmica com seus pais também havia mudado. Eles notaram a transformação em Patrícia e, em uma noite, durante o jantar, seu pai disse: "Estamos muito orgulhosos de você, filha, não apenas pelo seu projeto, mas por ter encontrado sua voz. Isso é realmente especial." Aquela simples afirmação fez os olhos de Patrícia brilharem. Ela se sentiu vista e aceita, não por suas conquistas, mas por quem ela estava se tornando. Ela começou a compartilhar mais sobre seus sentimentos e suas inseguranças com seus pais. Aquela abertura trouxe um novo nível de compreensão entre eles. Em uma conversa íntima, sua mãe a encorajou: "Lembre-se, Patrícia, todos nós temos medos e inseguranças. O importante é que você continue a se esforçar e a crescer. Não tenha medo de falhar, porque o fracasso é apenas mais um passo na jornada." Essas palavras ficaram gravadas na mente de Patrícia. Ela começou a ver o fracasso não como um obstáculo, mas como uma parte natural da vida. Essa nova perspectiva a ajudou a enfrentar desafios com mais coragem. Quando surgiu a oportunidade de participar de uma competição de arte, Patrícia decidiu se inscrever, mesmo sabendo que as chances de ganhar eram pequenas. O que importava para ela era a experiência e a possibilidade de se expressar. Enquanto trabalhava em sua peça para a competição, Patrícia experimentou momentos de dúvida. Às vezes, ela se perguntava se realmente tinha talento, se era boa o suficiente. Contudo, em vez de se deixar abater, ela usou essas inseguranças como combustível para melhorar. A cada pincelada, a cada rascunho, ela se lembrou do que aprendeu em sua apresentação. A vulnerabilidade é uma força e não uma fraqueza. Quando o dia da competição chegou, Patrícia estava nervosa, mas não paralisada pelo medo. Ela sabia que não importava o resultado, mas sim o que aprendera ao longo do caminho. Ao olhar para os outros participantes, sentiu uma conexão com eles. Todos estavam ali para mostrar suas paixões, seus medos, e isso a encheu de coragem. Enquanto apresentava sua obra, Patrícia se lembrou de todos os momentos que a levaram até ali. Ela falou sobre sua jornada de autodescoberta, suas inseguranças e como a arte a ajudou a se conectar com sua verdadeira essência. Ao final, novamente recebeu aplausos, mas mais importante, ela sentiu que tinha conquistado algo muito maior do que um prêmio: a autoconfiança. No final das contas, o que Patrícia realmente ganhou foi uma nova perspectiva de vida. Ela entendeu que a superação pessoal não se resumia apenas a alcançar metas, mas também a aprender a amar a si mesma, com todas as suas imperfeições. As experiências a moldaram e a tornaram mais forte. E assim, com o coração aberto e a mente livre de amarras, Patrícia continuou a explorar novas possibilidades.
pronta para enfrentar qualquer desafio que a vida lhe apresentasse. Com cada passo, ela se tornava mais autêntica e mais consciente de seu papel no mundo. E isso, para ela, era o verdadeiro sucesso. Alguns meses se passaram desde a competição de arte, e Patrícia se viu em um momento de profunda reflexão. Sentada em um dos bancos do parque perto de sua casa, ela observava as folhas caírem das árvores, cada uma com sua própria trajetória, e pensava sobre como sua vida havia mudado. A cada dia, ela se sentia mais conectada a si mesma e aos outros, como se todas as experiências que vivenciara a tivessem moldado de uma maneira única. A jornada de Patrícia não foi marcada apenas por conquistas ou falhas. Foi um processo contínuo de aprendizado e autodescoberta. Ela se lembrou das dificuldades enfrentadas, das inseguranças que a acompanhavam e de como, a partir da vulnerabilidade, conseguiu encontrar força. O que antes parecia um fardo agora era um testemunho de sua coragem e determinação. Patrícia aprendeu a ver as falhas como oportunidades de crescimento. Cada erro se tornou uma lição e cada desafio uma chance de se reinventar. A nova perspectiva também influenciou suas relações. Patrícia não apenas se tornou mais aberta e acolhedora, mas também incentivou seus colegas a compartilharem suas próprias histórias. O grupo de teatro, no qual ela se envolveu, transformou-se em um espaço seguro onde todos podiam expressar suas emoções. Durante os ensaios, risadas e lágrimas eram compartilhadas, e isso criou laços profundos entre os membros. Patrícia agora era vista como uma líder natural, alguém que inspirava confiança e solidariedade. Seus pais, por sua vez, também sentiram o impacto positivo de sua transformação. As conversas em família tornaram-se mais frequentes e significativas. Patrícia percebeu que, ao se abrir, estava ajudando seus pais a se conectarem melhor entre si. Eles começaram a compartilhar mais sobre suas próprias lutas e sonhos, criando um ambiente de apoio mútuo. A casa, que antes era apenas o lar, agora se transformava em um refúgio, onde todos podiam ser autênticos. O que mais surpreendeu Patrícia foi o efeito que sua jornada teve sobre os outros. As garotas, que antes eram distantes, tornaram-se amigas próximas, e ela se lembrou de como um simples gesto de vulnerabilidade havia mudado a dinâmica entre elas. Uma delas, Ana, que sempre se sentiu insegura em seu grupo, começou a se abrir e a compartilhar suas próprias experiências. Patrícia ficou emocionada ao perceber que, ao enfrentar seus próprios medos, havia encorajado outra pessoa a fazer o mesmo. Ao olhar para o futuro, Patrícia estava cheia de esperança e determinação. Ela decidiu que queria estudar psicologia, para poder ajudar outras pessoas a encontrar seu caminho e a superarem suas inseguranças. O desejo de fazer a diferença na vida dos outros crescia dentro dela, e isso a motivava a continuar aprendendo e se desenvolvendo. A ideia de que suas experiências poderiam servir de inspiração para outros a deixava animada. Com o passar do tempo, ela começou a organizar pequenas oficinas de arte na escola, onde outros estudantes pudessem expressar suas emoções através da pintura e do teatro. Patrícia percebeu que a arte tinha o poder de curar e conectar as pessoas, e essa descoberta a fez sentir-se viva. As oficinas não só criaram um espaço de expressão, mas também ajudaram a formar uma comunidade mais unida e solidária. Refletindo sobre tudo o que passou, Patrícia compreendeu que o verdadeiro sucesso não estava nas medalhas ou prêmios, mas na capacidade de tocar a vida das pessoas ao seu redor. Ela aprendeu a valorizar as pequenas vitórias, os momentos de conexão e as lições que cada dia trazia. Agora, a felicidade não era um objetivo distante, mas uma escolha diária. Patrícia também se tornou uma defensora da saúde mental, compartilhando sua experiência com a vulnerabilidade e a importância de falar sobre sentimentos.
ela começou a participar de palestras e eventos, onde contava sua história e incentivava outros a se abrirem e a buscarem ajuda quando necessário. A cada palavra, ela sentia que estava contribuindo para um mundo onde as pessoas se sentissem mais seguras para serem quem realmente eram. Ao final de sua jornada de autodescoberta, Patrícia descobriu que a vida era uma série de recomeços. Cada fase trazia novos desafios e oportunidades, e ela estava pronta para enfrentá-los com coragem e autenticidade. Com o coração cheio de gratidão e um espírito resiliente, ela olhou para o horizonte, ciente de que sua história estava apenas começando. As lições que aprendeu moldaram não apenas quem ela era, mas também como desejava impactar o mundo ao seu redor, mostrando que a verdadeira força reside na capacidade de amar a si mesmo e aos outros, com todas as imperfeições que isso envolve. Patrícia, ao olhar para o horizonte, sentiu uma onda de gratidão inundar seu coração. A jornada que começara meses atrás, marcada por inseguranças e desafios, agora a levara a um lugar de luz e esperança. Ela sabia que não era apenas uma história de superação, mas uma transformação profunda que a conectou com sua essência e com as pessoas ao seu redor. Cada passo dado, cada lágrima derramada e cada risada compartilhada a moldaram de uma maneira única. Em um dos ensaios do grupo de teatro, ela lembrou-se de um momento especial. Ana, a garota que antes era tão tímida e fechada, se levantou e, com a voz trêmula, compartilhou uma experiência que a havia marcado. Eu sempre achei que não tinha voz, que minhas emoções não importavam, disse Ana, olhando para Patrícia e os outros. Mas ver você se abrir, Patrícia, me fez entender que todos nós temos algo a oferecer. E agora estou aqui com vocês, e isso é maravilhoso. Aquela declaração tocou Patrícia profundamente. Era a prova de que sua vulnerabilidade não apenas a libertara, mas também incentivara outros a se expressarem. Durante um jantar em família, seus pais compartilharam histórias de suas próprias lutas, algo que nunca tinham feito antes. Patrícia, você nos ensinou a sermos mais abertos, disse sua mãe, com um sorriso no rosto. A sua coragem nos inspirou a falar sobre o que sentimos. O pai dela concordou, acrescentando: nós sempre achamos que devíamos ser fortes o tempo todo, mas agora vemos que a força também está em mostrar nossas fraquezas. Aquela conversa fez com que Patrícia percebessem que, ao se abrir, estava criando um espaço de amor e acolhimento em sua casa. Patrícia refletiu sobre o que realmente significava ter sucesso. Antes pensava que sucesso era ganhar prêmios ou reconhecimento, mas agora sabia que o verdadeiro sucesso era ter a capacidade de tocar a vida de alguém, de fazer com que se sentissem vistos e ouvidos. Isso se tornava cada vez mais claro para ela enquanto organizava as oficinas de arte e via os rostos iluminados dos participantes. Cada pintura, cada peça de teatro era uma expressão de liberdade e transformação. Com o tempo, as oficinas se tornaram um ponto de encontro para muitos jovens da escola. Eles se reuniam não apenas para criar, mas para compartilhar seus medos, alegrias e sonhos. Aquela comunidade, antes fragmentada, agora pulsava em harmonia. Patrícia percebeu que as amizades que surgiram ali eram verdadeiras e profundas, frutos de um espaço onde todos se sentiam seguros para serem quem realmente eram. A jornada de Patrícia não foi apenas sobre ela mesma, foi sobre todos que cruzaram seu caminho. As risadas, as lágrimas e os momentos de silêncio compartilhados foram as sementinhas que brotaram em um jardim de amizade e empatia. Em cada história contada, ela viu uma parte de si mesma, e isso a fez sentir-se parte de algo maior. Enquanto os dias passavam, Patrícia se preparava para o próximo passo de sua vida. Ela estava entusiasmada com a ideia de estudar psicologia,
mas sabia que sua verdadeira missão era inspirar outros a se conectarem com suas emoções e lutarem por suas verdades. Ela desejava que mais pessoas entendessem que a vulnerabilidade não era fraqueza, mas sim um ato de coragem. Esse desejo ardia dentro dela como uma chama que iluminava seu caminho. Ao final de sua jornada, Patrícia sentiu que cada erro, cada desafio e cada recomeço a levaram a esse momento de descoberta e clareza. A vida, com todas as suas nuances, era uma bela tapeçaria de experiências que ela estava ansiosa para continuar tecendo. Com um sorriso nos lábios e esperança no coração, Patrícia sabia que sua história ainda estava apenas começando e que novas aventuras a aguardavam. A mensagem que Patrícia queria deixar para todos era simples, mas poderosa. Nunca subestime o poder de ser você mesmo. Cada um de nós tem uma história, e compartilhar isso pode mudar vidas. Se você está lutando, saiba que não está sozinho. Abrir-se pode ser assustador, mas é também libertador. E assim, a história de Patrícia não acabou. Ela convidava todos a refletirem sobre suas próprias jornadas, a compartilharem suas experiências e a se abrirem para o mundo. Vamos juntos criar um espaço onde todos possam ser ouvidos e valorizados, dizia. Ao final de sua reflexão, Patrícia fez um chamado aos outros. Se você se sentiu tocado por essa história, curta e compartilhe. Vamos espalhar essa mensagem de amor e empatia. Juntos podemos fazer a diferença.